Ninguém nunca te contou isso. Ou pior, talvez tenham te contado, mas de um jeito tão complicado, tão envolto em mistério e palavras difíceis, que você desistiu antes mesmo de tentar. Mas hoje, isso muda. Imagine por um instante que existe uma pequena parte do seu cérebro, com o potencial de abrir percepções completamente novas. Uma glândula que os antigos chamavam de assento da alma. Que filósofos consideravam uma ponte entre o mundo visível e o invisível. E que, segundo documentos esquecidos e técnicas escondidas, pode ser ativada de forma real, prática, e muito mais simples do que você imagina. Essa é a glândula pineal. E neste vídeo, você vai descobrir a técnica real para despertar a sua. Uma técnica esquecida nos becos do tempo, escondida sob camadas de ruído espiritual, e que foi deixada de lado porque ela simplesmente funciona. Sim, o que você vai ver aqui não é mais do mesmo. E não é só meditação, não é só respiração, não é só decalcificação com dieta. O que você vai aprender é algo muito mais profundo. E que, se usado com consistência, pode te levar a experiências que antes pareciam inalcançáveis. Mas antes de continuar, se você está aqui, é porque algo em você sente que há mais além do que os olhos veem. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, porque é assim que a gente continua criando esse tipo de conteúdo, trazendo à luz o que há muito tempo foi escondido. Agora, respira fundo. Porque o que eu vou te contar começa com uma história real. Uma história que não saiu de livros, nem de canais espiritualistas da moda, mas de alguém comum, que fez algo extraordinário. O nome dele era Thomas. E ele não era monge, nem místico, nem estudioso. Era engenheiro de sistemas em Londres. Racional, lógico, cético, e com uma curiosidade obsessiva por entender por que tantas tradições falavam da tal glândula pineal. Ele não queria virar guru. Ele queria entender se aquilo era verdade. Então ele mergulhou. Começou com as práticas que todo mundo fala: jejum de flúor, alimentação alcalina, respiração consciente. Nada. Meditação com mantras. Apenas leve relaxamento. Silêncio profundo. Só frustração. Até que ele achou um manuscrito. Um texto perdido entre os arquivos de um antigo convento na França. Escrito em latim rudimentar, com anotações de um monge do século XIII. E ali, entre as linhas, havia algo diferente. A descrição era clara: quando os olhos repousam no ponto sem forma, e o som se dissolve em vibração interna, eis que o espírito toca a chama da câmara secreta do crânio. Thomas não entendeu nada. Até que, instintivamente, decidiu experimentar. Fechou os olhos. Levantou-os suavemente, como se estivesse tentando olhar para o centro da testa, mas sem esforço, sem forçar. Apenas deixando a atenção repousar ali, entre as sobrancelhas. E então, ele começou a entoar um som. Mas não um som comum. Era o som NG. Aquele som nasal do fim da palavra song. Ele o entoava baixo, constante, até sentir uma vibração intensa, não nos ouvidos, mas bem no centro da cabeça. Como se algo ali dentro começasse a despertar. Nos dias seguintes, ele repetiu. E então, vieram os sonhos lúcidos. Depois, as sincronicidades. Depois, uma estranha sensação de que sabia o que ia acontecer antes de acontecer. Ele pensou: deve ser placebo. Então pediu para a esposa tentar. Ela tentou. Sem expectativa. E em uma semana, relatou sensações semelhantes. A visão ficou mais nítida. A intuição, mais afiada. A mente, mais silenciosa. Mas havia algo ainda mais importante. Ela começou a lembrar de coisas que nunca viveu. Como se cenas de outra vida invadissem sua mente. De forma vívida, poderosa e incrivelmente familiar. Foi quando Thomas entendeu: aquilo que ele tinha encontrado era real. Mas calma. Antes que você ache que isso é só mais uma história bonita, deixa eu te explicar a base por trás disso. A glândula pineal é real. Você pode pesquisar agora. É uma pequena estrutura em formato de pinha, localizada no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, em uma parte chamada epitálamo. Ela é responsável pela produção de melatonina. Mas vai muito além disso. A pineal possui cristais de apatita, que são piezoelétricos. Isso significa: quando submetidos à pressão ou vibração, eles geram cargas elétricas.
Isso é ciência, não misticismo. Agora, imagine o que acontece quando você gera vibrações internas, exatamente na região onde ela está localizada. Imagine usar o som, como o som NG, para fazer essa vibração penetrar suavemente no centro do crânio. E combinar isso com uma leve elevação do olhar interno, como os antigos yogis faziam na técnica do Shambhavavi Mudra. O resultado: você estimula a glândula pineal de maneira natural, sem precisar de substâncias externas, sem rituais esotéricos. Você ativa o que muitos chamavam de olho espiritual. O famoso terceiro olho. E sim, com o tempo, isso transforma sua percepção da realidade. Mas por que ninguém te ensinou isso? Porque o simples não vende. Porque o funcional assusta. Porque, se você soubesse que pode acessar estados alterados de consciência com nada além da sua própria vibração, talvez você parasse de buscar fora o que sempre esteve dentro. E é aqui que a história muda. Porque agora, você sabe. Então aqui está a técnica, explicada passo a passo, para que você mesmo possa testar. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se com a coluna reta. Feche os olhos suavemente. Agora, eleve seu olhar interno levemente, como se estivesse tentando olhar para o centro da testa por dentro da cabeça. Mas sem tensão. Deixe isso natural. Inspire profundamente pelo nariz, e ao expirar, emita o som NG, como no fim da palavra song. Você deve sentir a vibração subir pela garganta, atravessar o palato, e ecoar no centro do crânio. Deixe o som vibrar pelo tempo que for confortável. Depois, inspire de novo, e repita. Faça isso por 5 a 10 minutos. E observe. Nas primeiras vezes, talvez nada aconteça. Mas persista. Nos dias seguintes, você pode começar a sentir formigamentos, leves pressões internas, imagens espontâneas. Isso é normal. É o cérebro respondendo à vibração. É a pineal acordando. E se você está se perguntando, mas será que funciona mesmo para mim? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu também duvidei. Eu também achei que era só mais uma técnica mística de internet. Mas eu testei. E eu juro, no 5º dia, algo mudou. Eu senti como se uma energia silenciosa tomasse conta da minha mente. Uma clareza absurda. Como se os pensamentos estivessem vindo de um lugar diferente, mais calmo, mais profundo. Na semana seguinte, tive o sonho mais vívido da minha vida. Estava num templo. Um homem me entregava um livro. Mas o mais estranho é que eu sabia o conteúdo do livro antes de abrir. E o mais louco, dias depois, encontrei um texto antigo com exatamente a mesma mensagem. Coincidência? Talvez. Mas desde então, minha intuição nunca mais foi a mesma. Minhas decisões mudaram. As pessoas ao meu redor começaram a dizer que minha presença estava diferente. E eu percebi, não era só comigo. Era com todos que praticavam com intenção real. Agora, olha só, eu não estou aqui para te convencer. Estou aqui para te entregar uma chave. Você pode pegá-la, ou deixá-la de lado. Mas se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você sabe que isso é real. Que a pineal não é só uma glândula. É um portal. Um sintonizador. Um órgão de percepção espiritual, esquecido pela pressa do mundo moderno. E a pergunta agora não é, isso funciona. A pergunta é, você vai tentar? Você vai dar 10 minutos por dia para ver o que acontece quando a vibração certa encontra o ponto certo, dentro de você? Porque se você fizer isso, se comprometer por 7 dias seguidos, eu te garanto, algo em você vai mudar. Talvez você comece a lembrar. Talvez você comece a sentir. Talvez você comece a ver, não com os olhos de fora, mas com os olhos de dentro. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Agora, me conta, você está pronto para despertar? Se estiver, comenta aqui embaixo, eu vou tentar. E se quiser que mais gente tenha acesso a essa técnica, compartilha esse vídeo. Você nunca sabe quem está precisando ouvir isso hoje. E lembra, não é sobre ver luzes ou ter visões incríveis. É sobre voltar para casa. Porque quando a pineal desperta, é como se a alma lembrasse de onde veio. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, feche os olhos, vibre e desperte.